Eu não sei o que vocês acham, mas pra mim, de uns anos pra cá, Hollywood meio que perdeu aquela coisa, o senso de aventura no cinema enquanto gênero mesmo. Parece que tudo que seria um filme de aventura meio que foi convertido em filmes de super-heróis ou até filmes de ação puramente, né? Se perde aquele senso de aventura que a gente tinha ali em filmes como Indiana Jones, até A Múmia. Acho que o filme mais recente que eu realmente senti isso e que foi um filme bom foi o primeiro Piratas do Caribe, em matéria de ser um filme original, né? Não considerando sequências, mas realmente o primeiro Piratas do Caribe. E eu acho que um dos filmes principais do cinema de aventura, né? Um dos filmes definitivos de aventura que a gente tem, é, com certeza, Jurassic Park, o clássico do Steven Spielberg, e que as suas sequências, boas ou ruins, não conseguem capturar aquela mesma coisa no sentido de ser um filme original. E eu acho que no caso da parte ali, Jurassic World, eles sequer conseguem capturar o mesmo senso de aventura. Algo que, pelo menos ao meu ver, Jurassic World Recomeço, ele já tem um pouco disso, né? Ele já consegue recobrar essa mesma vibe, ainda que, claro, se baseia um pouco na nostalgia, se baseia um pouco em coisas que a gente já viu e não consiga exatamente fugir daquela formulinha clássica da franquia, que a gente sabe que a gente vai rever, né? Quando a gente vai ver o filme da franquia Jurassic, a gente sabe que a gente vai rever uma coisinha ali dentro da fórmula, que felizmente ou infelizmente ainda funciona. E eu digo infelizmente porque parece que os executivos eles querem insistir na fórmula, porque eles sabem que funciona, mas felizmente porque no geral, os filmes medianos da franquia ainda são filmes bem aproveitáveis, bem divertidos. É claro que aqui e ali eles dão uma exagerada e conseguem entregar algo bem problemático, mas muitas vezes a gente acaba conseguindo se divertir, afinal de contas a gente tá falando de um filme de aventura com dinossauros que tem aquele apelo, principalmente para quem cresceu assistindo Jurassic Park. E o fato é que o novo filme, né, esse recomeço, como eles estão chamando, né, como é o subtítulo do filme, ele realmente me passa uma vibe muito de filme de aventura, um filme de aventura que eu consegui me divertir assistindo, um filme de aventura que eu reconheço que não é perfeito, tem vários probleminhas ali no meio do caminho, que até me incomodaram bastante, mas no geral eu acabei tendo uma experiência que eu consegui me divertir, eu tive uma experiência que eu consegui me envolver com os novos personagens, que eu consegui curtir um novo filme, e no geral, ali nas suas pouco mais de 2 horas, que o filme é até um pouco longo, se for pegar alguns momentos ali de ritmo e tudo mais, mas assim, no pouco mais de 2 horas que esse filme tem, é um filme que tava me entretendo, que eu acho que é a principal função de um filme da franquia Jurassic, né? Eu não vou ver um filme da franquia Jurassic pra refletir sobre a minha vida, refletir sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu vou pra ver dinossauros, pra ver cenas legais, pra ver coisas meio massa velho, que é justamente o que o Gareth Edwards ele me entrega aqui com esse filme, que novamente eu repito que ele tá dentro de uma formulinha assim, ele tá dentro de uma coisa bem limitadinha, mas que dentro desse teto, né, dentro dessa coisa limitada, ele consegue fazer algo bem divertido, apresentando ali uma obra que ela não tá tão voltada pro lado mais megalomaníaco, né, apesar de trazer aí seguir com o Jurassic World, ele não tá ali voltado de, não, vamos fazer um mundo de dinossauros, fazer aquela aventura completamente megalomaníaca, que vai ser a aventura definitiva envolvendo dinossauros no cinema. Não, não tem nada disso, não tem nada tão grandioso assim. Muito pelo contrário, ele é um filme que ele é até mais intimista, ele é simples, ele é direto ao ponto. Ele traz ali até uma coisa meio... seria quase como uma side quest dessa franquia Jurassic, onde traz uma missão envolvendo a personagem da Scarlett Johansson, que ela é meio que uma mercenária, que vai vivendo ali com algumas missões fora do radar, até que um grande executivo da indústria farmacêutica precisa que ela junte um grupo de pessoas para extrair DNA de dinossauros vivos de uma ilha do Equador. O filme que faz um bom trabalho ali para contextualizar os eventos da franquia Jurassic, pra gente meio que entender o que tá acontecendo, entender o que tá acontecendo com os dinossauros, com a sociedade, antes de começar essa nova aventura, nessa nova etapa. E aí ela vai seguir por esse lado de uma missão de colocar um grupinho indo nessa ilha com uma missão simples, e que é claro, a gente sabe que ela vai dar meio errado no meio do caminho, principalmente pelo envolvimento de um outro núcleo de personagens, que é um núcleo mais familiar, um núcleo ali com o pai, suas filhas, uma coisa ali bem assim de mais sentimental, e que ao meu ver só tem uma função no filme, que é dar um jeito de colocar uma criança no meio da ação, né? Todo filme da franquia Jurassic meio que tem que ter uma criança ali, é uma herança de Steven Spielberg isso, porque tem que ter uma criança no meio da ação pra gente sentir aquela tensão, o que nesse ponto, ao meu ver, não funciona tanto, porque eu vou dizer que eu gosto muito do núcleo principal,
que é o núcleo envolvendo, né, os personagens da Scarlett Johansson, do Mahershala Ali, do Jonathan Bailey. Já esse núcleo familiar, pra mim, eu não poderia ter odiado mais. Eu estava, inclusive, torcendo para que os dinossauros pegassem 2 ou 3 personagens desse núcleo para eles pararem de aparecer o mais rápido possível, porque eu já não aguentava mais. Toda vez que o filme ia pra esses personagens completamente desinteressantes, pra mim a única função que eles tinham era realmente serem comidos pelo dinossauro, né, pra mostrar que é uma ameaça, porque eu realmente estava super cansado de assistir esse núcleo. E aí toda hora que o filme ia pra esse lado, mostrar o que tá acontecendo com esses personagens, eu não conseguia me interessar. Eu queria logo que eles voltassem pra missãozinha ali, Spec Ops dos personagens, né, da Scarlett Johansson e tal, porque ali, por mais que fosse uma coisa mais simples, por mais que fosse uma coisa mais até meio boba, ao menos me trazia personagens que eu estava mais interessado em acompanhar, já que eu não consegui me apegar, sentir nenhum apego, uma empatia pelos personagens ali do núcleo familiar. E nem dá pra dizer que é muito porque, eu sei exatamente a função, eu sei exatamente o clichê que esse núcleo familiar traz consigo. Não, porque de fato o filme é muito clichê, como eu falei, o filme é muito limitado e dentro de uma fórmula. Então todos os personagens, ele tem ali uma função muito clara, né? O cara que vai ser o vilão, ele vai ser o vilão pelos mesmos motivos que você já viu outros personagens sendo vilão em outros filmes do tipo. A grande heroína, né, os conflitos, os dramas, os traumas, também não é nada novo, não é nada que a gente já não tenha visto. Mas nada disso realmente incomoda quando a gente tá ali vendo esses personagens com os dinossauros, que é meio que o que a gente quer ver. Como eu falei, é um filme que ele é muito voltado para servir um entretenimento muito simples. E quando ele oferece esse entretenimento simples, ao menos ele faz isso de uma forma bem feita. Até melhor, na minha opinião, do que os outros filmes dessa fase World. Eu acho que Jurassic World Recomeço, ele é facilmente o melhor filme aí dessa fase World. É melhor do que tudo que a gente viu na trilogia anterior, na trilogia que tinha o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, que é uma trilogia cujo único filme que eu acho que realmente funciona bem é o primeiro filme, que é um filme que ele é um filme que é basicamente uma atualização do Jurassic Park clássico, só que aumentando a escala. O segundo filme eu acho super problemático, a primeira parte é legal, a segunda parte é horrorosa. E o terceiro filme, ele tem um senso de aventura que eu acho interessante, tem algumas cenas legais, mas me falta dinossauro. Eu acho que ele trabalhava com uma urgência e até com uma questão de expectativa, de nostalgia, né, de juntar os personagens, que ele nunca consegue cumprir, que sempre fica abaixo de todo, né, tudo aquilo que ele evocava, todo o marketing que ele fazia, tudo que ele parecia oferecer. Ele ficou super abaixo, e eu acho que inclusive é um grande desperdício quando a gente para pra pensar nessa grande reunião de personagens que a gente teve. Porque os personagens novos eram super desinteressantes, e aí tem todo aquele lance de juntar os personagens novos com os personagens da franquia clássica, né, do Jurassic Park clássico. E eu preferia muito mais ter visto os personagens clássicos se juntarem com os personagens do núcleo da Scarlett Johansson desse filme, porque esses personagens, ao meu ver, são personagens mais legais. Então eu queria muito ver ali aquele trio do filme original se juntar com um novo trio, esse trio da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, que são personagens mais interessantes, mas infelizmente eu acho que a gente nunca vai ter isso, porque o filme já desperdiçou essa carta da nostalgia, né, de trazer o elenco clássico, porque, né, foi com aquele filme mediano ali. E antes de eu continuar falando aqui desse filme que ele, sim, traz muita nostalgia, mas ao meu ver ele não se apoia completamente nisso, e eu vou dissertar mais sobre isso, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita e se inscreve se você é novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que você vai me ajudar bastante, você vai passar mensagem pro YouTube que esse é um bom vídeo, que ele merece ser visto, que ele merece ser entregue para outros cinéfilos, né, para outros fãs de cinema, porque eu quero muito crescer esse canal, quero muito crescer essa comunidade, continuar trocando ideia com vocês, e falar de cinema com vocês, porque eu adoro falar de cinema, tô sempre trazendo conteúdos aqui de cinema pro YouTube, seja de filmes lançados na telona, lançados no streaming, e realmente não esquece de se inscrever, porque tem muito vídeo que é entregue, e eu vejo que muita gente meio que tá vendo os vídeos, não estão ali, né, o público tá voltando, mas não necessariamente tá inscrito. Então, se você me conhece, se você tá curtindo esse conteúdo, não se esquece de se inscrever, você vai me ajudar bastante. E se você também gosta de cultura pop no geral, séries, livros, ou quer trocar uma ideia sobre o que eu tô vendo, quer ver o que eu tô assistindo, já que nem tudo eu consigo trazer aqui pro YouTube, me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Jurassic World Recomeço, filme dirigido pelo Gareth Edwards, um diretor que eu gosto, assim, um diretor que tem alguns trabalhos interessantes e que eu tinha até, assim, confesso que eu tinha uma ponta de expectativa com esse filme, por causa desse diretor, né? Porque eu falei, cara, eu não gosto tanto
do Jurassic World. Eu acho ok. Eu gosto muito do primeiro Jurassic Park. Eu acho a trilogia original ali tem coisas muito legais. Guardo com carinho algumas memórias. E Jurassic World já nem tanto. Mas esse Jurassic World eu tava um pouquinho, né, numa pontinha, tentando segurar, mas tava com essa pontinha de expectativa. E assim, pelo menos, tá, beleza, não vai ser o melhor filme, não vai mudar minha vida, mas é um filme que me divertiu bastante. Algo até que conseguiu fazer isso melhor do que muitos outros filmes recentes da franquia Jurassic ou não. Inclusive, justamente porque traz esse senso de aventura, que eu falei que eu sinto muita falta, eu sinto falta dos filmes de aventura. Eu gosto muito do cinema de ação, gosto muito do cinema de super-heróis, mas eu queria aqueles filmes realmente que me trouxessem essa vibe de aventura, uma coisa mais clássica, assim, que eu tinha com Indiana Jones, que eu tinha com Jurassic Park. Piratas do Caribe eu adoro também, mas é um filme que vai se perdendo nessa megalomania, que eu acho que é justamente o que pega mal em Jurassic World, mas que aqui parece que eles deram uma segurada, né, com essa coisa mais intimista. Não é aquele filme que ele parece estar muito implicando uma grande trilogia, uma grande franquia megalomaníaca. Não, é um filme que dá margem para outros filmes, mas ele não implora por uma sequência, né? Ele tá muito mais voltado para contar essa história. E nisso ele acaba acertando num tom, ao meu ver, que aproxima ele muito mais da trilogia ali original, né, da trilogia Jurassic Park, do que necessariamente dos filmes de Jurassic World. Inclusive, eu acho que vale ali até, fica nesse meio termo, e é um filme que eu diria que dá até pra pular que é os filmes de Jurassic World. Dá pra vontade de ir direto do Jurassic Park pra esse, porque esse traz a mesma pegada, traz a mesma vibe, ainda que um pouco mais limitado, ainda um pouco abaixo. E eu fico muito feliz de ver como é um filme que, por mais que ele traga, assim, realmente ele traga uma nostalgia, ele brinque com nostalgia, ele não é um filme totalmente baseado nisso, e que quando ele usa a carta da nostalgia, ele usa muito bem, né? Então a gente vai ter aquela cena do Welcome to Jurassic Park, que depois virou, né, Welcome to Jurassic World, que é um momento grandioso da gente ter um momento do núcleo humano entrando em contato com, né, o núcleo dos dinossauros e se maravilhando com o que eles estão vendo. E aqui a gente tem uma cena que, ao meu ver, ela é muito bonita. Eu acho que ela é muito acertada, brinca com a trilha sonora, que é uma trilha sonora excelente. Faz uma referência, uma reverência ao filme clássico, né, a cena clássica. Não acho que seja justamente aquela cena que, não, a gente vai imitar, vai fazer o mesmo momento. Não, é uma cena que ela usa isso como um espelho, né? Vamos fazer aquele momento que vai fazer essa referência, vamos reverenciar o que o Spielberg fez, sem necessariamente fazer a mesma coisa, mas sim, brincando com o mesmo sentimento, porque é aquele sentimento de você se maravilhar. Eu acho isso é muito legal por causa dos personagens. A gente vê os personagens se maravilhando ali. Os personagens da Scarlett e do Jonathan Bailey, principalmente, eles estão maravilhados, eles estão ali impactados pelo que eles estão vendo. É um momento muito lindo, a trilha sobe, a câmera abre, o olhar dos personagens. Eu acho que é algo, assim, muito Spielberg, sabe? Traz muito a vibe do Spielberg. Me agradou bastante. É um momento que define muito a minha experiência com o Jurassic World. É você voltar a se maravilhar com os dinossauros. Aliás, não só se maravilhar, mas se assustar também. Tem vários momentos onde eles pesam a mão ali pra voltar uma vibe de terror, sabe? Eu acho isso muito legal, principalmente na cena inicial. A cena inicial é sensacional, assim, eu achei excelente o momento ali, a tensão que eles criam pra dar aquela base, né, pro que vai acontecer em seguida, pro que vai acontecer no decorrer do filme. Eles plantam uma sementinha ali com um momento que é super impactante. Eu acho que abre o filme muito bem, apesar de que eles trazem ali um dinossauro que eu já senti um estranhamento, não gostei tanto do dinossauro principal do filme, digamos assim. Eles fazem uma ideia de misturar, né, de dinossauros híbridos, que é uma ideia que já foi utilizada na lógica da franquia. Nunca parece realmente algo inspirado, nunca parece algo realmente que, nossa, que legal de ver isso. Não, é sempre algo meio caído. E aqui a gente não só eu acho meio caído, mas a gente tem um dinossauro que ele não parece um híbrido de dinossauros. Ele parece um híbrido de Alien versus Predador versus Jurassic Park, assim. É um dinossauro que ele me lembra muito Alien, o xenomorfo. Mas aí no finalzinho você vê alguns detalhes, né? A boca, os olhinhos. Eu falei, cara, ele parece o Predador também, que curioso. O design ali, eu não sei se eles se basearam no design desses monstros, eles trouxeram alguém ali da produção realmente para fazer o mesmo profissional para trabalhar, mas assim, é uma coisa que eu não consegui evitar
me lembrar desses outros personagens também tão marcantes da cultura pop, né? Então, no final das contas, mais me distraiu do que realmente me deixou interessado ali nesse novo dinossauro, nesse novo personagem. E aí, no final das contas, a gente tem momentos muito bonitos com dinossauros clássicos da franquia, e ali o núcleo humano, que um núcleo, pelo menos, é muito legal, ao meu ver, que é o núcleo principal ali com a missão de extrair o DNA dos dinossauros, e o outro núcleo familiar que só me dava raiva enquanto assistia. Nossa, que ódio que eu sentia desse núcleo. Inclusive, por mim, podia ter tirado um pouquinho desse núcleo, ter botado aí alimentado os dinossauros logo e tirado um pouquinho do tempo do filme, que chega um momento que ele dá uma cansada. Apesar de ser um bom filme, que ele se sustenta muito através, ao meu ver, de pequenos acertos, né? Então, assim, a gente tem um pequeno acerto ao trazer a nostalgia, mas não se basear completamente nisso. Ele tem um pequeno acerto ao fazer essa referência aqui, ao fazer essa referência ali. Ele tem um pequeno acerto na construção de personagens, até inclusive na química dos personagens, que é outra coisa que também é um pequeno acerto. Parece que assim, é um filme que nunca força a barra, sabe? Ele é um filme que, beleza, dá pra ter uma sequência, mas ele também não tá forçando a barra pra abrir a porta aí, não. Tem um gancho pro próximo filme. Não, mas dá pra fazer uma sequência. Ao mesmo tempo, ele tem a química ali entre os personagens da Scarlett e de Jonathan Bailey. Tem uma química gigantesca, assim. Eu acho que eles têm uma dinâmica muito gostosa durante o filme. É legal ver eles interagindo. É um personagem que... São personagens que até que dão aquela margem pra ver se, pô, mas vai rolar um romance aí ou não. Mas, novamente, é uma química muito boa, é bem aproveitada, mas nunca forçam a barra, que não, é um romance e tal. Inclusive, é muito legal a brincadeira que eles fazem, né, a dinâmica que eles fazem. Inclusive, me lembra a Múmia, que a Múmia a gente tem o cara lá, que é o herói, né, o guerreiro, e ele vai ali ser o cara que vai levar os personagens até o lance das múmias, né, onde tá enterrado e tudo mais. E aí a gente tem a mocinha, que é a bibliotecária, que é meio delicada, né, a donzela em perigo. E a gente vai ter essa dinâmica super clássica e também, né, dá pra colocar ali como uma dinâmica sexista. Aqui a gente vai ter uma dinâmica inversa, né, o cara, que é o personagem do Jonathan Bailey, ele é o cara que ama dinossauros, trabalha no museu, é mais nerdinho, né? Não tem aquela coisa assim de ter vivido uma vida tão emocionante quanto a personagem da Scarlett tira porrada e bomba, não. É ela que vai ser, que vai andar com a arma, que vai peitar os dinossauros, que vai proteger ele muitas vezes. Então é a mesma dinâmica que a gente viu na Múmia e em tantos outros filmes, mas invertida ali o papel dos personagens, né? Que é a mulher que é a guerreira e o cara que é o nerdinho, o donzelo em perigo. Eu gosto muito, acho que funciona muito bem até pela química que eles têm. E, como eu falei, dá margem ali pra gente, nossa, vai rolar um romance aí, mas nunca é uma coisa forçada, é sempre algo que vem naturalmente, é super orgânico e que também funciona pra gente ter um apego com esses personagens, ao meu ver. Tudo isso vai me evocando muito uma sensação de que Jurassic World Recomeço, ele é aquele filme que ele tá realmente buscando um sentimento na origem da franquia, pra contar uma boa história, pra contar uma história muitas vezes que, não vai ser a grande história de Jurassic World, soa como uma side quest, né? Soa ali como aquela missão secundária que tem outros personagens nesse mesmo universo, mas que são personagens legais, que geram momentos legais, tem momentos ali que vão bater na emoção por causa da nostalgia, tem outros momentos que vão ficar ali mais marcados porque são bons momentos, simplesmente, e que mesmo sem ser aquela obra que vai querer reinventar a franquia e jogar ela para um novo patamar, ela parece ser bem formatada para agradar um novo público, né? Afinal de contas, a gente sabe que tem muitas pessoas que elas têm essa coisa de gostar de dinossauros, assim, e isso meio que nunca saiu de moda. A gente vê em loja de brinquedos, sempre tem brinquedo de dinossauro. E aí faltava um filme legal sobre dinossauro, onde a própria franquia Jurassic, ela meio que tinha perdido esse lugar, já que os filmes de Jurassic World, eles pareciam ou muito sérios, muito densos e pesados para o público mais novo, e sempre voltados para agradar um público mais velho da nostalgia, mas não sendo bons o suficiente também para isso. E agora a gente tem um filme que é uma aventura, que é uma coisa mais leve, que é uma coisa mais legal, que pode atrair o público mais velho, certamente não vai desrespeitar o legado para esse público mais velho, mas também parece ser algo formatado para atrair novos fãs, para atrair uma nova geração de pessoas que gostam de dinossauros, né, de crianças que gostam de dinossauros, e que vai encontrar em Jurassic World Recomeço um filme divertido e uma porta de entrada para essa franquia que ela já tem momentos e filmes tão icônicos e que merece ser relembrada. Ali Jurassic Park merece ser relembrado como o grande filme que é, né, um filmaço de aventura que é. Então, para Jurassic World Recomeço, nota 6.
Eu confesso que eu me diverti bastante, pra mim é um filme que funciona, apesar de vários problemas, né? Como eu falei, eu vou ressaltar aqui aquele núcleo familiar. Ai, por favor, nunca mais voltem. Agora, o outro núcleo, o núcleo da Scarlet, não sei como eles conseguiriam dar ali a desculpa pra trazer personagens de volta. Mas eu adoraria ver eles de volta, porque eu gostei desses personagens novos. Aquela coisa, né? É bom ver uma franquia, ainda mais quando a gente vê uma franquia que ela tá nos cinemas há tanto tempo. É legal ver ela entregando uma sequência legal, ainda que a gente quisesse um filme melhor, né? Eu queria que fosse um filme muito melhor. Mas beleza, é um filme assistível, é um filme divertido, é um filme que me agrada, é um filme que me rende um entretenimento ali durante as suas 2 horinhas, 2 horas e 10 e que funciona bem. É uma continuação melhor, por exemplo, do que foi Megan 2.0, que era pra ser uma continuação muito legal também. Com certeza é uma continuação que é muito mais inspirada do que aquela atualização besta de Lilo e Stitch que a gente teve recentemente, que beleza, também diverte, mas já é mais caidinha. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou de Jurassic World Recomeço ou a sua expectativa se você ainda não viu o filme. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.